Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Recebo que tudo está bem, recebo que hoje já é a melhor noite da nossa vida. Muito bem-vindo à nossa ministração do Evangelho da Graça de Deus. Recebo que os olhos do seu entendimento já estão iluminados. Recebo que o que você vai ouvir nesses 40 minutos de palavra vão fazer muito bem a sua mente, vão te fazer mudar a sua forma de pensar, vão fazer você pensar de acordo com o Evangelho da Graça de Deus, não segundo a minha maneira de pensar, mas de acordo com o Evangelho da Graça de Deus. E você que está nos assistindo, nos ouvindo através dessa gravação, que no momento não está ao vivo, não pôde nos assistir ao vivo, também muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você estar compartilhando essa palavra, muito obrigado por você estar fazendo com que a palavra corra e seja glorificada. Porque o nosso trabalho aqui, abençoados, é fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Mas a palavra aqui é o Evangelho da Graça de Deus, não é a Bíblia toda. A Bíblia toda não é a palavra de Deus, já foi. A palavra de Deus hoje, que vale para nós os gentios, que um pacto atual está de Romanos até Hebreus. Essa é a palavra de Deus. Então eu gostaria de convidar você a compartilhar a mensagem. Eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal lá do YouTube, porque são duas ferramentas aí muito importantes para alcançarmos outras pessoas que ainda não entenderam a verdadeira posição em Cristo Jesus. É necessário que isso se faça, porque o Evangelho da Graça, ele nos liberta a nossa mente, não nos salva no Espírito, porque no Espírito você já chegou aqui nesse corpo de carne, você já chegou aqui nesse mundo salvo, um filho. Agora, é necessário que você receba uma informação, é necessário que o Filho de Deus receba uma informação, e essa informação se encontra no Evangelho da Graça de Deus. Quando você ouve a palavra, Deus mesmo ilumina os olhos do seu entendimento. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 18, a oração do apóstolo Paulo por aquela igreja é a mesma que nós fazemos hoje por você. Que Deus mesmo ilumine os olhos do seu entendimento, do meu entendimento, para que possamos entender qual é a verdadeira posição nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. A única maneira de você entender é ouvir o Evangelho da Graça e Deus iluminar os seus olhos. Então, abençoados, seja bem-vindo. Muito obrigado por você que já está aí nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação. E te convido mais uma vez a compartilhar a mensagem e também, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. Nós aqui temos um assunto aqui para essa noite. Hoje foi um dia assim bem excelente, bem tranquilo, cheio de glórias, onde nós pudemos assim experimentar de bem perto a manifestação da palavra de Deus nas nossas vidas, porque as coisas acontecem, as situações vêm, e esse conhecimento, essa palavra nos faz entender que tudo colabora para o nosso bem. Tudo que você passou hoje, abençoado, colaborou para o seu bem. Talvez você não entenda no momento, mas Deus sabe, Deus entende, Deus conhece. O assunto de hoje que nós temos aqui para tratar é o seguinte: o jejum que nós não fazemos. Veja bem, o jejum que nós não fazemos. Nós, a Igreja de Cristo. Vamos aqui falar a respeito de um jejum que a Igreja de Cristo não pode fazer, abençoado. Agora, isso com respaldo do Evangelho. Porque tudo que nós falamos aqui, abençoados, é com respaldo, está escrito. Nós aqui não falamos assim, olha, eu penso que isso aqui não é bom para a igreja. Não, abençoados. Ou então, aqui, a nossa doutrina é essa, a nossa doutrina é aquela. Não, o assunto aqui não é esse. O nosso assunto aqui é o que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. Esse é o nosso assunto, de Romanos até Hebreus. Então, vamos ler aqui. Gostaria de convidar você a ler comigo aqui,
Marcos, o livro histórico de Marcos, o livro que conta a história de Jesus de Nazaré, por isso que é um livro histórico, não é evangelho, não é Novo Testamento, porque está antes da cruz. Novo Testamento começou depois que Cristo morreu e ressuscitou. Marcos conta uma história de antes da cruz. Por isso que é chamado de livro histórico. O que acontece aqui é verdadeiro, mas não é Novo Testamento. Então vamos ler aqui em Marcos, capítulo 2, no versículo 18, 19 e o versículo 20, que diz assim, ó. Ora, veja bem, olha o que aconteceu aqui a respeito do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Veja bem, os discípulos de João, não é de Jesus de Nazaré não, os de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe a Jesus de Nazaré: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Foi um grupo, procurou a Jesus de Nazaré e questionou a Jesus da seguinte maneira: os discípulos de João e os discípulos lá dos fariseus, todos eles faziam jejum. Mas os discípulos de Jesus de Nazaré, esses não jejuavam. No versículo 19, vem a resposta de Jesus. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, veja bem, abençoados, que resposta que somente o próprio Deus poderia dar. Podem, porventura, os filhos da bodas jejuarem enquanto está com eles o esposo, o noivo? Veja bem, podem, porventura, os filhos das bodas jejuarem enquanto está com ele o noivo? Enquanto tem consigo o noivo? E vem a conclusão: não podem jejuar. Enquanto o noivo estava presente, disse Jesus, referindo-se a ele mesmo, ele era o noivo, ele disse, não podem jejuar. E o versículo 20, mas dias virão, não aqueles onde Jesus estava presente, dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então jejuarão naqueles dias, quando o noivo for tirado deles. Então, nós estamos aqui falando a respeito de jejum. Jejum nada mais é do que a abstinência de alimentos. Quando, por alguma razão, algum motivo, não é isso? Deixamos de nos alimentar. Quando alguém, por alguma razão, por algum motivo, está impedido de consumir alimento, então essa pessoa está em jejum. Normalmente, não é isso? Normalmente é por uma razão médica. Quando alguém vai fazer um exame de sangue, por exemplo, não é isso? O médico exige aí um jejum de 12 horas. 12 horas sem se alimentar. Ou por uma razão religiosa. Esse aqui vai ser o nosso assunto dessa noite. O motivo do jejum sendo uma razão religiosa. Olha, é uma prática comum no sistema religioso, fazer jejum. Se você passou aí no sistema religioso, como eu passei, tive a oportunidade de algumas vezes fazer essa prática de deixar de se alimentar por alguma razão, por algum motivo. O alimento era deixado, então era chamado de jejum. Então, veja bem aqui, para você entender, né, do que nós estamos falando. Parece até uma coisa assim muito absurda para você que não participa de igreja chamada evangélica, mas isso é comum nas igrejas chamadas evangélicas, a prática do jejum, por algum motivo, por alguma razão, deixar de se alimentar. Então, Marcos, aqui o escritor, ele fala de dois grupos. Veja bem, dois grupos que ele fala aqui. Um que jejuava, não é isso? Que era os discípulos de João, mais os discípulos dos fariseus, e o outro que não jejuava, que eram os discípulos de Jesus de Nazaré. A presença de Jesus é que fez a diferença entre esses dois grupos aí, aquele que jejuava e o grupo que não jejuava. Agora, a pergunta que nós fazemos, que eu fiz para mim mesmo: qual grupo que eu estou? Qual grupo que você está? Por que você jejua? Se por acaso você tem essa prática
de jejuar, se por acaso você tem a prática de deixar de se alimentar por alguma razão religiosa, ou porque você não jejua. Né? Eu, por exemplo, hoje eu não jejuo mais. Abençoados, veja bem, como entender essa situação. Primeiro, você precisa entender aonde você está. Você precisa conhecer o pacto da graça. Você precisa entender que nós estamos depois da cruz de Cristo. Nós não estamos antes da cruz. A religião, ela embola, ela faz uma confusão aí das épocas. Nós sempre falamos isso aqui. Antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz era a lei de Moisés. Depois da cruz, a graça de Cristo. Você precisa entender, abençoado, aonde que você está. Em que lugar que você está. Não somente de fato. Porque de fato, todos estamos depois da cruz. Se você nasceu depois que Cristo morreu e ressuscitou, você está em graça. Mas você precisa entender que também aqui, na sua mente, no seu comportamento, você tem que estar em graça. Porque é o pacto que nós estamos. É o pacto da graça de Deus. Jejum, veja bem, jejum, aquela questão de se deixar de se alimentar por uma questão religiosa, era uma prática do pacto da lei de Moisés. Antes da cruz de Cristo, uma lei que já acabou. Só para ficar registrado aqui, se por acaso você ainda não sabe, Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, veja bem, o fim da lei foi Cristo. Quando Cristo morreu ali na cruz, ele encerrou a lei de Moisés, os 613 mandamentos que ele havia determinado lá para Moisés, e dentro desse contexto aí, desses 613, estava também essa prática de jejum. E você pensa, se a lei acabou, se a lei teve um fim, o jejum também não pode ser mais praticado, porque junto com a lei acabou esse parágrafo que dizia que teria que jejuar. E veja bem, o jejum, isso era feito em um momento de aflição, lá antes da cruz, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Esse momento era feito no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento de luto, né? Quando a pessoa estava muito triste, estava com uma situação muito complicada, alguém morreu, ele tinha que falar com Deus. Então era nesse momento que se fazia jejum. Salmos, vamos ler aqui um versículo aqui em Salmos, para justificar o que nós estamos falando. Salmos 35, no versículo 13, ele diz assim, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era o saco. Olha só, humilhava a minha alma com o jejum. Então, o jejum era alguma coisa de humilhação, que ainda se cobria de sacos. E a minha oração voltava para o meu seio. Então, o salmista aqui diz que o jejum era alguma coisa que provocava humilhação, tristeza, aflição. Veja bem aqui, se você já teve oportunidade de ler toda a Bíblia, assim como eu também já tive essa oportunidade, você não vai encontrar em nenhum lugar dessa Bíblia alguém que fazia jejum porque estava feliz. Você não vai encontrar aqui na Bíblia alguém que fazia jejum em dia de festa. Hoje é o aniversário de fulano, então vamos fazer um jejum para comemorar o aniversário. Não, isso não acontecia, porque o jejum estava relacionado à tristeza, nunca à alegria. Sempre alguma coisa triste. O jejum que era feito antes da cruz de Cristo. Mesmo sendo uma prática de Moisés, veja bem, abençoados, mesmo sendo uma prática de Moisés, da lei de Moisés, nós já falamos aqui que a lei acabou, muitos cristãos, muitos, não são poucos, muitos cristãos, lá do início do primeiro século, por influência da lei, lá porque Cristo morreu, a lei acabou, mas ainda por influência daquela lei, ainda praticavam jejum. Por isso que você vai encontrar na Bíblia aqui, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, até mesmo depois de Romanos, alguns casos de jejum, mas aqueles judeus faziam por influência da lei de Moisés, naquele momento de transição. A lei acabou, mas ainda acontecia algumas coisas assim da lei, e o jejum era um. Quer ver só um exemplo?
quando acabou aqui a Lei Áurea aqui no Brasil, de imediato, alguns lugares, algumas fazendas, continuaram com escravos. Isso demorou um tempo a acabar de vez. De fato, quando a princesa assinou lá o decreto, a Lei Áurea acabou, a lei foi mantida, acabou a escravidão. Mas a prática de ser escravo demorou um pouquinho de tempo para terminar. Foi o que aconteceu lá com as práticas da lei de Moisés. Mesmo Cristo morrendo e ressuscitando, algumas coisas ainda continuaram acontecendo. A religião hoje, vamos falar aqui dos nossos dias, a religião hoje, toda a religião, principalmente o sistema religioso chamado evangélico, apresenta vários motivos para jejuar. Muitos motivos. E veja bem, todos eles, todos sem exceção, todo motivo que é apresentado pela religião para se jejuar é refutado pelo Evangelho da Graça de Deus. Qualquer motivo que tem, e são muitos, nós conhecemos muitos, todos eles, o Evangelho da Graça mostra a prova que não é necessário de se fazer. Não existe no Evangelho da Graça, que vai de Romanos até Hebreus, veja bem, abençoados, quando nós falamos aqui Evangelho da Graça, estamos falando de Romanos, da carta que Paulo escreveu a Romanos, até os Hebreus, a carta que ele escreveu aos Hebreus, de Romanos até Hebreus. Esse que é o Evangelho da Graça. Não existe no Evangelho da Graça razões, evidências para a igreja de Cristo hoje estar jejuando. Não existe, não tem provas aqui, muito pelo contrário. O Evangelho não mostra para ninguém, olha, você tem que jejuar, muito pelo contrário, nós acabamos de ler aqui um verso, Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que que Cristo foi o fim da lei. Se a lei acabou, acabou o jejum também. As evidências escritas, veja bem, escritas afirmam que jejum não acrescenta nada na nossa vida. Se você faz um jejum, eu particularmente, abençoado, cheguei a fazer poucos, não muitos, porque eu era assim meio preguiçoso dessas coisas, de sacrifícios, mas cheguei a fazer alguns. Não acrescenta nada na nossa vida, tratando de espírito. Se você está um pouquinho fora do peso, se você está um pouquinho gordo aí, vai fazer um exame, é bom fazer um jejum sim. Mas quanto às coisas espirituais, veja que diz aqui em Romanos, capítulo 8, no versículo 13. Romanos, capítulo 8, no versículo 13, ele diz assim, por quê? Olha bem, por que que nós não fazemos jejum? Não é necessário você fazer o tal do jejum. Diz assim, porque se viverdes segundo a carne, o que vai acontecer? Morrereis. Se viver segundo a carne, e morrer aqui, que está falando, não é perder a salvação, abençoados. Porque de se viver segundo a carne, você vai morrer. Mas morrer aqui não significa que você vai perder a salvação. Porque a salvação do Espírito foi uma escolha de Deus para todos os seus filhos. Tem aqueles que são filhos, são salvos de qualquer maneira. Aquele que não é, não é. Como diz um amigo nosso, quem está dentro não pode sair, e quem está fora não vai entrar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz que nos chamou, nos salvou, desde antes da fundação do mundo, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu querer. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E veja mais, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Obras do corpo aqui, abençoados, está falando das obras da lei, porque a carne foi o pacto da lei, a lei foi o pacto da carne. Se tinha a lei, tinha obras da carne. A lei foi o pacto da carne. E diz, vivereis por quê? Viver debaixo da lei estava morto espiritualmente. Se você se metesse com as obras da lei, você estava morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, estando nós mortos, aquele povo que esteve antes da cruz, debaixo da carne, debaixo da lei, estava morto espiritualmente, estando nós mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, ele nos deu vida. Por quê? O pacto era da carne, o pacto era do jejum. Então eles estavam mortos espiritualmente. Se você se meter debaixo das obras da lei, você vai estar morto espiritualmente aqui na sua mente. A mente vai estar morta segundo os conhecimentos de Deus. Agora, o Evangelho não ensina jejum. Veja bem, se você diz que é evangélico, porque muitos dizem, não, porque eu
eu sou evangélico. O evangelho não ensina jejum. Diz que é pelo Espírito, diz que é pela palavra. O evangelho diz que a nossa vida é pela palavra, é pelo Espírito, não é pelo jejum, não é pela carne. E veja bem, jejum não tem nada a ver com o Espírito. Nada a ver com o Espírito. O jejum é da carne. Vamos aqui a Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, no versículo 10 também. 10. Diz assim, ó. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados, na vontade de Deus. Se você ler aqui o contexto, lê os versículos antes, vai falar que essa vontade aqui é a vontade de Deus. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Não é pelo meu sacrifício, não é pelo meu jejum, não que eu sou santificado, não, abençoado. Foi pela oferta de Cristo. E veja aqui, ó, não se faz jejum para ser santo, porque é muito comum, não é isso? Eu participei de igreja, de sistema religioso, que fala, olha, se você quer ter uma vida de comunhão com Cristo, se você quer ter uma vida de santidade, você precisa fazer um jejum. Precisa fazer um jejum. O Evangelho diz que não se faz jejum para ser santo. Santificação é no Espírito. Quando nós falamos aqui de santificação, que nos aperfeiçoou, que nos santificou, estamos falando aqui, abençoados, é do Espírito, onde não tem jejum. Como é que você vai fazer um jejum no Espírito? Não tem como, abençoados. Isso não existe. Mas olha só, mas fazer jejum para ser santo é negar o sacrifício de Cristo. Porque se com o sacrifício ele me fez santo, se eu procuro fazer um jejum na intenção de me santificar, eu estou negando o sacrifício de Cristo. Isso é muito sério. Por deixar alimentos, por fazer uma prática lá da lei de Moisés, eu vou estar negando o sacrifício que ele fez ali na cruz. E veja aqui, Hebreus capítulo 10, no versículo 14, olha o que ele diz. Porque com uma só oferta, e não foi a minha oferta, não foi o meu jejum, não foi o seu jejum, foi o sacrifício de Cristo ali na cruz. Com uma só oferta, nos fez santos para sempre. A oferta de Cristo ali na cruz, o nosso Espírito, ele nos fez santo para sempre. Você não precisa, abençoado, buscar santificação. Olha que coisa tremenda. Você vamos aqui, culto da santificação, venham todos em jejum. Você não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque quando você chegou nesse corpo de carne, quando você que é o Espírito, chegou nesse corpo de carne, você já chegou, você já nasceu santo aí no seu Espírito. Santinho, perfeito, sem problema nenhum. Olha só, Hebreus capítulo 12, estamos aqui pertinho, no versículo 14, diz assim, ó. Eu tenho certeza que você conhece esse versículo aqui, ó. 12, 14. Segui a paz com todos. O que mais? É a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aí a religião pega esse versículo e diz assim, olha, tá vendo? Você tem que ter santificação se você quiser ver o Senhor. Mas a questão aqui, abençoados, é que você já nasceu santo. Porque quem não nasceu santo nunca vai alcançar a santidade. Porque isso já veio imputado aqui no nosso espírito, não é pelas suas obras. Não é você fazendo jejum ou você não fazendo jejum que você vai virar santo. Santo é aqui, no espírito, não depende de obras, não depende de jejum, não depende de nada. Você já nasceu aqui santo. Você não pode alcançar um jejum no teu espírito. Você não pode alcançar o espírito com as obras da carne, com jejum. Imagina, eu sou um espírito que está aqui dentro, então eu vou fazer um jejum para querer alcançar a santidade. Olha, nós estamos aqui falando, mas nós gostamos de ler o que diz aqui o Evangelho. Para você que quer usar o jejum, usar o seu corpo, usar carne, porque jejum, você come, tem que usar a sua boca, tem que usar o seu aparelho digestivo, tem que muita coisa no seu corpo. Olha o que diz aqui o Evangelho, Romanos, capítulo 8, no versículo 7. Pegue a sua Bíblia aí e nos acompanhe. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 7.
Por quê? Olha só, olha o que você quer usar para alcançar a santidade. Por quê? A vontade da carne, a inclinação da carne, os desejos da sua carne não é que vai ser, veja bem, é inimizade contra quem? Contra Deus. A nossa carne, as vontades que nós temos nesse corpo de carne, é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, a vontade da sua carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha que coisa tremenda, o que você quer usar aí para agradar a Deus, para procurar santidade, alcançar no teu espírito, santidade no espírito com a sua carne. E veja o versículo 8. Portanto, os que estão na carne, aqueles que querem fazer jejum, aqueles que querem agradar a Deus fazendo abstinência de alimento, não, abençoado, por favor, leia na sua Bíblia, não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo está bem claro aqui, ó. Se você está na carne querendo procurar a Deus com a sua carne, você não vai conseguir. Quando que é que um jejum, abençoado, veja bem, quando é que um jejum vai agradar a Deus? Nunca! Porque a nossa carne é inimizade contra Deus. O que você precisa para fazer um jejum, na intenção, pensando que vai agradar a Deus, é inimigo de Deus. A vontade desse corpo aqui é inimizade. Então, quando você está fazendo um jejum, não é porque eu vou forçar esse corpo aqui, né? Ele diz que tem que humilhar o corpo. Olha o que diz o Evangelho. Vamos ler aqui de novo. Ó. Portanto, a vontade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Aí você diz, não, mas eu vou forçar e vou conseguir. Não é e nem verdade o pode ser. Então, para que tu vai fazer jejum? Para forçar o seu corpo? Para agradar a Deus? O Evangelho diz que não pode. Não pode. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O jejum, abençoado, nunca vai fazer você ser agradável a Deus. Porque o abençoado fala, não, eu vou fazer um jejum na intenção de agradar a Deus. Não vai conseguir. Por quê? Efésios capítulo 1, vamos aqui a carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios, no capítulo 1, no versículo 5. Ele diz assim, ó, 1:5. E nos predestinou, nós lemos muito esse versículo aqui, não é isso? Mas é importante. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Isso aqui Deus falando, não é isso? Para si mesmo, para Ele mesmo, para Deus. Fomos predestinados para filhos de adoção, para Deus. Segundo, veja bem, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o querer de Deus. E o versículo 6 diz assim, ó, para louvor e glória da sua graça. Não é da sua lei, da sua graça. E mais, pela qual nos fez. Olha só, para você que quer fazer jejum para agradar a Deus. Diz aqui que Deus, antes da fundação do mundo, esse relato aqui é um relato no nosso espírito, antes da fundação do mundo, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Você, abençoado, já agrada a Deus. Deus, quando te fez, já te fez agradável a Ele mesmo. Quando Deus te vê aqui no teu espírito, Ele se agrada de você, porque Ele te fez agradável. Tu foi feito para isso aqui, ó, no versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz uma coisa aqui bem importante, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas acontece que essa fé, que para agradar a Deus, já foi imputada no teu espírito. Por isso que você já veio com esse dom aqui em você, e Deus se agrada de você. Não precisa, abençoado, você procurar fazer um jejum para agradar a Deus. Aí, como você já está agradando a Ele, agradáveis a si mesmo no amado. Você já veio agradando a Deus. Veja aqui em Efésios, avance mais um pouquinho, no capítulo 5, Efésios 5, 27. Olha o que ele diz aqui, 5:27. Para apresentar a si mesmo, Deus falando aqui, para apresentar a si mesmo, a Ele mesmo, igreja gloriosa.
Quando Deus te olha, olha como é que ele te vê. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Diz que ele nos vê santos e irrepreensíveis. Para que tu vai fazer um jejum na intenção de agradar a Deus? Como é que você vai procurar fazer alguma coisa, jejuar para agradar a Deus, se ele já está agradado de você? Ele já se agradou de você, abençoado. E ele que providenciou se agradar de você. Não foi você que fez alguma coisa. Não, sabe o que é, meu irmão? É que eu tenho muito pecado, eu faço muita coisa errada, não é isso? Se você faz jejum na intenção por causa dos seus pecados, vem aqui comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 19. Se você eu confesso que eu já fiz jejum por causa dos meus pecados, porque eu pensava que Deus estava aborrecido comigo. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 19, ele diz assim: isto é, preste bem atenção, isto é, Deus, olha de quem que nós estamos aqui falando, Deus estava em Cristo. Aonde? Lá na cruz, quando Jesus de Nazaré morreu. Fazendo o quê? Reconciliando, veja bem, reconciliando com ele mesmo o mundo. Não, olha aqui a partezinha aqui do final do versículo 19, para você que faz um jejum para Deus perdoar os seus pecados. Olha só, não lhe imputando os seus pecados. Deus não imputa o pecado a ninguém e pôs em nós a palavra da reconciliação. Abençoados, veja bem, Deus não considera. Então, porque muitas pessoas pensam, então vocês não fazem nada errado. Abençoado, eu recebo que um dia eu chegue nesse ponto de não fazer nada errado. Mas por enquanto ainda não consegui. Mas o Evangelho diz que Deus não considera pecado. E o que eu faço de errado? O que eu fizer de errado nessa carne, eu vou colher. Você planta, você colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mas Deus não considera como pecado. Então não adianta você fazer um jejum, ficar sem se alimentar por várias horas, achando que Deus vai perdoar os seus pecados, porque não vai. Por quê? Porque ele não considera o que você faz de errado como pecado. Obras da carne, Gálatas 5,19, diz lá tem as obras da carne, você leia lá, são bastantes, com certeza você vai se identificar, porque estão todas ali na sua carne. Mas Deus não considera como pecado. Tem uma religião que chama lá os seus fiéis, as suas pessoas, os sacerdotes, chama as pessoas para confessar os pecados, confessar e jejuar. Como é que vai confessar um pecado que diz aqui que Deus não considera? Então, como confessar e jejuar para Deus perdoar você? Se o Evangelho é bem claro que Deus não considera o que você faz de errado, de pecado. Você vai colher nessa carne. Porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Então, você planta, você colhe. Mas jejuar para Deus te perdoar, abençoado, não adianta. Você pode passar o resto da sua vida sem se alimentar, fazendo jejum. Porque você vai colher o que você plantou. E Deus não considera como pecado. Você não vai perder a salvação, você não vai para o inferno, mas vai colher aquilo que você plantou. Tanto de bom, tanto de mal. Você vai colher, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Está escrito aqui no Evangelho da graça de Deus. E veja bem, veja bem, nós, todo filho de Deus, a igreja de Cristo, já chegou aqui, já nasceu aqui nesse corpo, santo, perfeito, perdoado, salvo, uma posição em Cristo Jesus. Nós lemos aqui, sempre lemos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou no nosso espírito, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, antes da fundação do mundo. Isso aqui é uma posição, abençoados. E tem um detalhe, não jejuamos para Deus nos abençoar. Olha, isso é muito importante. Eu até falo assim, porque eu tive a oportunidade, nos meus 30 e poucos anos aí de religião, muitas vezes eu ia lá pro local e conhecia muitos amigos que iam, principalmente nos sábados pela manhã, para reunião, em jejum, buscar uma bênção do Senhor. Não, nós estamos em jejum porque nós vamos participar da reunião de consagração e Deus vai nos abençoar. Abençoado não vai.
Não vai, porque nós já lemos aqui, ó, nós já nascemos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Quando nós chegamos aqui, já chegamos abençoados. Isso é uma posição. Sabe a posição em Cristo Jesus? Nós somos abençoados. Por isso que nós falamos aqui sempre. Você é, não é que você vai ser. Você já é, está escrito que nos abençoou. Não adianta você fazer jejum para Deus te abençoar, porque não vai te abençoar. Porque Deus é mau, Deus não gosta de você. Não, muito pelo contrário. Ele te amou desde antes da fundação do mundo e já te abençoou com todas as bênçãos. Agora, o que precisa? É você entender, você conhecer o Evangelho da graça de Deus e se coloca na sua posição. Nós estamos debaixo de coisas que não nos pertencem. Jejum é uma coisa que não pertence a nós, a Igreja de Cristo. Nós estamos depois da cruz e já somos abençoados com todas as bênçãos. E o jejum não vai no espírito abençoado, é só aqui, ó, no seu corpo de carne. E nós não andamos pela carne, não andamos pela lei de Moisés, nós andamos pelo Espírito, pela palavra da graça de Deus, que está escrito de Romanos até Hebreus. Voltamos aqui, ó, ao livro histórico de Marcos, não é isso? Marcos, falamos tanto a respeito desse livro. Marcos, no capítulo 2. Abre no seu capítulo 2, no versículo 19. Vamos ler aqui mais uma vez. E disse-lhe Jesus, vamos voltar aqui, o que disse Jesus. Disse-lhe Jesus, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o noivo? Enquanto tem consigo o noivo? Não podem jejuar. Olha, eu penso que só essa declaração aqui seria o suficiente para um cristão hoje se afastar de jejum. Porque quando Jesus falou, ele estava presente ali com aqueles homens ali. Ele era o noivo e andava junto ali com ele. Jejum, abençoados, acontecia lá no pacto da lei. A graça com jejum, veja bem que nós vamos falar porque está escrito. A graça com jejum, se você diz que está em graça e procura jejum, a graça não é graça. Não é evangelho. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que de outra maneira, diferente do evangelho, diferente do que o apóstolo Paulo escreveu, não é graça. O evangelho não ensina de maneira nenhuma alguém praticar jejum. Não pode, o próprio Jesus disse lá, ó, enquanto o noivo estiver, mas é que o Jesus não está mais aqui conosco. Ô abençoados, ele hoje está no nosso espírito, nós somos um só espírito com ele. Ele habita aqui no nosso espírito, ele morreu, ressuscitou e voltou e habita no nosso espírito. E hoje ele é muito mais do que noivo, ele hoje é a esposa, é o esposo da Igreja de Cristo, abençoado. E veja bem que os discípulos, eles não jejuavam porque o noivo estava presente. Atente para esse detalhe, que quando foram cobrar lá Jesus, que os discípulos não jejuavam, eles não jejuavam porque o noivo estava presente. E o noivo era Jesus de Nazaré. Hoje, ele não é mais noivo. Jesus, hoje, ele não é mais noivo. Ele é o esposo, ele é o marido da igreja. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, avance aí, veja, 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, ele faz assim, ó, olha o que ele diz aqui, 11, 2. Mas, porque estou zeloso de vós, o apóstolo Paulo falando, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um noivo. Não, a um marido, a saber quem? Cristo. Depois que Cristo morreu, ressuscitou, ele não é mais noivo. O casamento já aconteceu ali na cruz. A aliança saiu da lei, agora é da graça. Nós agora estamos casados com Cristo. Ele é o esposo da igreja. 1 Coríntios 6, volte um pouquinho aí, 1 Coríntios 6, 17. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios 6, 17. Mas o que se ajunta ao Senhor é um espírito com ele. Ele está aqui dentro, aqui, ó. Se Jesus de Nazaré disse lá para os discípulos, olha, eles não podem jejuar porque eu estou aqui do lado deles e sou noivo, muito mais nós agora, abençoados, que temos o espírito dele em nós.
E não é mais noivo, agora é esposo. Como é que tu vai se meter debaixo de jejum? Romanos capítulo 7. Veja aqui Romanos capítulo 7, no versículo 4. Mais aqui uma evidência que você não pode jejuar. 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Acabou a lei nunca foi dada para nós, pelo corpo de Cristo, por Jesus de Nazaré, para que sejais do outro. E quem é o outro? Daquele que ressuscitou, para darmos frutos para Deus. Você não pertence mais lá o noivo, você pertence ao ressuscitado. Se o noivo, veja bem, se o noivo já não precisava fazer, muito mais nós agora que somos a esposa de Cristo, ele é o nosso esposo no nosso espírito. Fazer jejum, abençoados, veja bem, é ignorar o Espírito de Deus em nós. É ignorar que nós já estamos casados com Cristo. É ignorar que nós já estamos aqui na nova aliança. É ignorar que Ele mesmo já habita no nosso espírito. E veja bem, se os discípulos, aqueles lá de Nazaré, que estavam lá junto com Jesus, estivessem errados em não jejuar, se por acaso a atitude deles lá em não jejuar, quando Jesus estava perto deles, fosse errada, mesmo estando ali na lei, Jesus teria repreendido a eles. Ou não teria? Mas eles estavam certos em não jejuar, porque Jesus era o noivo e estava perto dele. Então Jesus disse para eles, não podem jejuar. Não podem. Porque Jesus era o noivo e estava ali perto. Agora, diz o Evangelho, com evidências nas Escrituras, não podemos jejuar. Por quê? 1 Coríntios 3,16. Vamos ver aqui, ó, a evidência aqui. Temos que mostrar as evidências. 1 Coríntios 3,16. Porque os discípulos de Jesus de Nazaré não jejuavam porque Jesus estava do lado. E nós aqui, 1 Coríntios 3,16, que diz assim, não sabeis vós, eu recebo que você saiba disso aqui, ó. Não sabeis vós que nós quem? A igreja de Cristo, nós que estamos depois da cruz, nós que nascemos aqui depois que ele morreu e ressuscitou, ele diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus? E mais, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é que ele esteja do nosso lado, abençoado. Não é isso. Ele está dentro aqui, ó, no nosso espírito. Ele mora, ele não visita. Não é ele vem aqui de vez em quando, vem, Senhor, visitar a sua igreja. Não, não. Ele habita aqui no nosso espírito. Como é que eu vou fazer jejum, abençoado? Esse é o nosso recado para a igreja de Cristo essa noite. Somos templo de Deus. Se os discípulos não faziam jejum porque estavam do lado ali de Jesus, muito menos nós que temos o Espírito dele. E nós somos moradia dele, o Espírito de Deus habita em nós aqui. Ó. Não é nesse corpo de carne, aqui dentro, no nosso Espírito. E vou te falar uma coisa muito séria que eu ouvi um pastor, um pregador, falando o seguinte, se fosse possível, se houvesse uma maneira de ver o seu espírito, ver você lá dentro, veria apenas um. Por quê? Deus e o teu espírito estão unidos de tal maneira que são apenas um. O próprio Deus habita aqui dentro de você. Como é que você vai se meter com obra da lei, abençoado? Como é que você vai se meter com jejum, querer agradar o espírito com o corpo de carne? É impossível. Impossível. Deus habita dentro de nós. Talvez você não goste disso, você que pratica essas coisas, talvez você não goste, mas essa é a verdade do Evangelho. Compare as coisas. Antes da cruz, Jesus de Nazaré, os discípulos não faziam jejum, porque Jesus de Nazaré era o noivo e andava do lado deles ali. Depois da cruz, Cristo está dentro do nosso espírito, nós também não fazemos jejum, porque agora nós somos a esposa de Cristo, temos ele no nosso espírito, não está vagando, não, ele está aqui dentro de nós, por isso nós não fazemos mais jejum. Aconselho a você a entender, peço a você que atente ao teu ouvido a essas palavras, porque é o Evangelho da graça de Deus. Jejum não serve para a igreja de Cristo. Eu recebo que nessa noite você tenha entendido, eu recebo que você tenha compreendido e não tenha se ofendido com as nossas palavras.
Porque a nossa intenção aqui, abençoados, não é ofender, não é maltratar a ninguém, mas é para que você ouça o Evangelho da graça e os teus olhos, do teu entendimento, sejam iluminados e você saia dessa mentira que está por aí. E uma dessas é que nós estamos falando hoje, é que você precisa fazer um jejum para agradar a Deus, você precisa fazer um jejum para se santificar, você precisa fazer um jejum para os seus pecados serem perdoados, você precisa fazer um jejum para Deus te abençoar. Podemos falar com evidências do Evangelho da Graça que isso é mentira, isso não serve, não cabe para nós. Jejum de maneira nenhuma, abençoado. A menos que você for fazer um exame, não é isso? Aí sim, aí você pode fazer um jejum porque é necessário. Mas quanto ao espírito, quanto à parte de religião, essas coisas todas, não esqueça isso. De maneira nenhuma se meta debaixo desta mentira, porque fazer jejum para nós é mentira. Eu recebo que nessa noite você esteja bem, eu te convido e te incentivo a compartilhar a mensagem, te incentivo também, se por acaso você ainda não fez, a se inscrever no nosso canal aí no YouTube, que é importante para que a palavra corra e seja glorificada. Eu recebo que você entenda, que você creia nessa palavra, eu recebo que você tenha entendido que essa palavra é verdade. Não se impressione, talvez, com alguma coisa que eu fale de errado, mas confira aqui, ó. Eu digo de errado segundo o meu vocabulário, segundo a minha maneira de me expressar, porque o que nós falamos, procuramos aqui mostrar dentro do Evangelho da Graça de Deus. Procuramos mostrar para você o que está escrito. Isso aqui não é a minha opinião, não é a minha vida de exemplo, não é a vida de ninguém, não, é o que está escrito aqui no Evangelho de Deus. E nós seguimos isso aqui. O que nós falamos aqui, nós seguimos aqui. De maneira nenhuma vamos jejuar, porque o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus habita em nós, habita em você também. Por essa razão, você não pode, você não deve estar aí debaixo desse mandamento que foi lá da lei de Moisés. Abençoados, melhor semana para você. Recebo que essa semana te vá tudo bem. Hoje é quinta-feira, aqui, não é isso? Que sexta, sábado e domingo te vá muito bem, antes de começar a nova semana. Domingo, recebemos estar aqui falando mais um pouco do Evangelho da Graça de Deus, para que os teus olhos, os olhos de mais abençoados, sejam iluminados e saiam dessa mentira chamada Lei de Moisés. Abençoados, melhor semana, melhor noite para você.